Qual investimento foi melhor ao longo dos últimos 100 anos? Ações, investimento em renda fixa, em ouro, é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente vai mostrar um estudo muito completo a respeito desta dúvida que muitos investidores têm. Para me ajudar nesse vídeo, eu convidei aqui o Vitor Pitts, que é da Suno Consultoria. Tudo bom, Pitts? Tudo bem, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Legal. Vamos lá direto para este estudo. A gente pegou este estudo no livro chamado Stocks for the Long Run. Esse livro foi escrito por um grande escritor chamado Jeremy Siegel. Ele fez um estudo bastante completo a respeito do desenvolvimento do mercado acionário, da sua rentabilidade e também das outras classes de ativos. E eu vou pedir para botar esse gráfico na tela. O primeiro gráfico, né, Pitts, é o retorno real das diversas categorias, né? As stocks são ações, bonds and bills são títulos, ouro é o gold e US dólar é, como o próprio nome diz, dólares americanos. E como a gente pode ver neste gráfico, o ativo de melhor retorno disparado foram as ações. É importante lembrar que esse gráfico está em escala logarítmica. Então repare que a distância do gráfico de ir de 1 para 10 é a mesma de ir de 10 para 100 e assim sucessivamente. Bom, Pitts, o que a gente consegue ver? O retorno real das ações foi ao longo desse período, né, de 1801 até 2021, na verdade, mais de 200 anos, o retorno do mercado acionário foi na casa de 7% ao ano. Isso aqui é o retorno do mercado acionário americano. Os bonds e bills, que são os títulos públicos americanos, ali na casa de 3% a 2%. O ouro, o retorno real foi de 0,6%. O que é retorno real? É o retorno ajustado à inflação, né? Se o retorno for de 10% e a inflação for de 5%, o retorno real é próximo ali de 5%, né? Os 10 menos os 5. Bom, Pitts, e por último ali o dólar se desvalorizando 1,4% ao ano, que é muito em linha com a inflação, né? É a inflação demonstrada num gráfico aqui. Bom, eu acho que esse gráfico mostra várias coisas, pessoal. Primeiro é que as ações têm períodos que não vão tão bem. A gente consegue ver ali, por exemplo, o período de 1900 a 1920, pelo que eu estou vendo aqui, ficou meio andando de lado, né? O período ali dos anos 2000 da Bolsa Americana ficou andando de lado, mas ao longo do tempo foi a categoria que mais criou valor. Então, para o investidor de longo prazo, o que mais criou valor nos Estados Unidos foi as ações americanas. Você tem algum comentário, Pitts? Thiago, eu acho que o que mais chama atenção nesse gráfico realmente é a amplitude de tempo. Então, a gente está olhando um período realmente muito longo, de mais de 200 anos. E é importante destacar esses movimentos de curto prazo, como você bem mencionou. E até mais recentemente, né, ali dos anos 2000 até aproximadamente 2013, 2014, a gente vê um retorno médio do mercado norte-americano muito mais lateralizado, né? E aí, quando a gente olha para esse tipo de informação e se afasta do gráfico, ou seja, a gente vai ampliando o tempo, é indiscutível que realmente as ações a longo prazo performaram muito superior em relação a outras classes de investimento. E uma diferença muito grande. Então, pelo gráfico, né, o que a gente observa aqui? Um dólar investido lá em 1801, numa média de empresas norte-americanas, acabaram se transformando nada mais, nada menos do que 2.334.000 dólares aproximadamente. Então, assim, é uma diferença muito grande. E aqui vale mencionar que quando a gente olha na fórmula dos juros compostos, o tempo está na exponencial. Então, talvez esse seja o principal fator, com certeza, o principal fator, né, para a gente estar observando esse desempenho. E aí, quando a gente compara, como por exemplo, títulos corporativos ou até mesmo títulos do governo, realmente esse desempenho fica muito mais abaixo. Bonds ali, $1 teria se transformado em 2.163, que é uma diferença muito grande ali para os 2.335 aproximadamente para as estoques. Enquanto tem outras classes de investimento, como o próprio ouro, né, que é tão comentado e lá na consultoria tantos clientes trazem essa dúvida, né, se vale a pena o investimento em ouro. Apesar de nos curtos prazos, às vezes, terem períodos que o ouro até performa bem, principalmente como estratégia de hedge em momentos de crise econômica, de muita volatilidade no mercado, como a gente viu até na pandemia, né? Inclusive foi um dos períodos que o pessoal mais perguntou sobre o ouro. Quando a gente olha a longo prazo, realmente é uma performance muito abaixo do esperado que um investidor realmente gostaria.
né? Então, aqui a gente consegue ter uma noção realmente de longo prazo. E, claro, né, só não é pior do que você deixar, né, o seu dinheiro, seja ele o real, o dólar, parado em nenhum título, em nenhum estoque, em nenhum investimento. Então, acho que esses são os principais pontos de destaque aqui desse gráfico. Legal. E alguém pode falar, pô, Thiago, você está pegando o melhor mercado do mundo aqui, os Estados Unidos, em primeiro lugar. Isso não é verdade, não é o melhor mercado do mundo. A gente vai botar agora um outro gráfico aqui, que vocês vão ver que, curiosamente, o mercado de melhor desempenho de 1900 a 2012, que é a base de dados aqui do Jeremy Siegel, foi o mercado da África do Sul, o mercado emergente, e depois a Austrália. E o que vocês podem reparar nesse gráfico é o seguinte, em todos os mercados, as ações performam melhor que a renda fixa, né? Então, na Itália, na Bélgica, na França, na Alemanha e assim sucessivamente, tem até o mundo aqui, né? Ele pega a média mundial, acontece a mesma coisa. As ações superam a renda fixa. Exato, Thiago. Eu acho que aqui tem 2 pontos principais que chamam muita atenção nesse gráfico. Primeiro ponto é que em todas essas economias que o Jeremy Siegel trouxe nesse estudo, a performance das stocks tiveram um desempenho bastante positivo, né? Lembrando que aqui se trata de um retorno real, ou seja, aquele já acima da inflação, enquanto outras classes, como bonds e bills, né, que ele faz a comparação, em alguns países, como a Itália, como a França e a Alemanha, inclusive tiveram um desempenho real negativo, né? Então, e o outro ponto que dá para se destacar é que a gente pensa muito nos Estados Unidos como uma grande economia para se estar investindo. De fato, é uma grande economia, tem diversos estudos que mostram isso, porém não significa que lá teve um melhor desempenho ao longo desses anos. Como você comentou, a Austrália e a África do Sul desempenharam de forma superior. E se destaca a diferença dessa performance em todas essas economias que ele acaba trazendo, né, Thiago? Exatamente. E daí, Pitts, alguém pode perguntar, pô, Thiago, você está suprimindo o Brasil? Não, pessoal, esse aqui é um estudo do Jeremy Siegel e eu posso imaginar por que não existiu o Brasil. Infelizmente, o índice Bovespa, ele foi criado em 67 ou 68, eu sempre esqueço, mas foi um desses 2 anos. E eles estão pegando o desempenho dos índices do mundo desde 1900. Então, não existe dado do Bovespa antes de 1968. Porém, Pitts, eu já fiz esse estudo e em dólar, na hora que a gente pega o Ibovespa em dólar, de ponta a ponta desde que ele foi criado, por incrível que pareça, pessoal, o Ibovespa performou melhor do que o SP500. É contra-intuitivo. É contra-intuitivo, as pessoas tendem a pensar, pô, os Estados Unidos ele é uma economia mais dinâmica, de fato é, do que do Brasil, portanto, as ações deveriam performar melhor lá. Existem vários fatores que influenciam não só a dinâmica da economia. Primeiro, o Brasil cresceu também nesse período, né? Nos últimos 50 anos o Brasil cresceu, nos últimos 10 nem tanto, mas nessa janela de 50 anos o Brasil cresceu. E segundo, pessoal, as ações do Brasil historicamente eram muito baratas, então pagavam bastante dividendo frente ao preço, isso entra na conta do retorno total. Um outro aspecto, Pitts, é que a Bolsa brasileira, de fato, tem muito mais volatilidade do que a Bolsa americana. Então, na hora que a gente ajusta para a volatilidade, o Brasil, apesar de ter um retorno melhor, na hora que a gente faz um retorno ajustado à volatilidade, o Brasil ele fica um pouco abaixo dos Estados Unidos, o que é natural. O Brasil tem um risco maior, isso se transforma numa volatilidade maior. Os Estados Unidos têm um retorno um pouquinho menor histórico e uma volatilidade bem menor. Você acha que, por conta disso, dá para encontrar maiores oportunidades por conta dessa volatilidade maior? Certamente. Eu acredito que a volatilidade da economia brasileira em si não é tão grande quanto a volatilidade dos preços. E eu acredito que tem vários fatores que explicam isso. Um dos fatores é que o Brasil é um dos países que tem mais fluxo de investimento estrangeiro em relação ao total do mercado do mundo. O Brasil não tem uma poupança interna tão alta, então a gente depende muito de fluxo externo que tem o seu próprio humor, né, tanto por conta das questões do Brasil quanto as questões de fora. Países que têm uma poupança interna maior ficam menos dependentes desses fluxos e por conta disso esses fluxos impactam menos o preço. Então é natural que o Brasil tenha uma volatilidade maior e essa volatilidade ela pode ser vista como uma oportunidade em muitos casos, porque quanto maior a volatilidade, maior a chance do ativo ficar descolado do que deveria ser o seu valor real.
Um ponto interessante, Thiago, eu acho que nessa informação que você trouxe, se a gente observar os últimos 5 anos, a Bolsa Norte-Americana teve um desempenho muito superior do que o Ibovespa, né? Então, o que acontece muito na consultoria são muitos investidores, por exemplo, ávidos para investir no exterior, o que eu acho excelente, porque a gente sempre defende a internacionalização dos investimentos, né? Buscar dolarizar, diversificar, isso é excelente, mas às vezes buscam pelo motivo errado. Então, eles olham no gráfico que a Bolsa teve um desempenho nos últimos 5 anos muito bom e acham que isso vai se perpetuar por um longo período de tempo. Pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente nunca sabe qual que é o futuro, mas é importante entender que esses ciclos, quando a gente olha para prazos mais curtos ou até médio prazos, esses ciclos acontecem em muitos momentos. A gente vai ter a Bolsa brasileira desempenhando muito melhor, em outros momentos a Bolsa americana desempenhando muito pior, mas isso não significa que no longo prazo, né, uma vai sempre se destacar em relação à outra, como a gente mesmo viu aqui nesse gráfico, né? Então, até outros países desempenhando melhor do que os Estados Unidos. Então, eu acho que são pontos de atenção que o investidor tem que ter e acho que entra nessa questão de oportunidade também o investidor saber dosar, entender o momento, o seu planejamento financeiro pessoal, obviamente, antes de mais nada, mas também é possível encontrar boas oportunidades, né, nesses mercados que eventualmente estão andando de lado há muito tempo, que estão em períodos de baixa. Pitts, eu te convido para voltar aqui no meu quadro para fazer esse estudo do Brasil. Será que as ações no Brasil foram melhores que a renda fixa? Daí alguém pode falar, pô, Thiago, eu vi nos últimos anos, de fato foi. Pessoal, o Brasil não começou no plano real. O Brasil começou há mais de 500 anos atrás e a gente tem que comparar a renda fixa no longo prazo, como os estudos foram feitos aqui. O Brasil já teve, inclusive, alguns eventos de crédito que precisam entrar nessa conta. Vamos fazer esse estudo, Pitts? Vamos fazer esse estudo, porque acho que tem pegadinha aí, tem muito investidor que não considera isso. E você, quer ver esse conteúdo aí que o Pitts vai preparar comigo? Bota aqui nos comentários quais dúvidas que você tem a respeito do desempenho do ouro, da renda fixa, da bolsa no Brasil, que a gente vai tentar pegar várias dessas dúvidas e respondê-las. Pitts, antes de você ir, fala um pouquinho do seu trabalho na consultoria da Suno, que está crescendo aí, mais que duplicou, triplicou esse ano, certo? Certo, a consultoria está crescendo bastante, muitos investidores buscando um profissional para estar orientando, para estar do lado dessa jornada de investimentos. Então, estou ali na consultoria desde 2020, né, que a gente tem a consultoria. Então, a gente já atendeu aí, dá para se dizer, mais de 1.500 clientes aproximadamente. A consultoria é para quem busca uma orientação profissional junto com um consultor de investimentos que vai estar ali ao seu lado, lhe orientando, lhe trazendo as melhores recomendações de investimento, entendendo o seu perfil, entendendo o seu planejamento, para, em cima disso, estar trazendo uma boa estratégia para você estar seguindo com seus investimentos ao longo aí da sua jornada de investidor. E se você quiser conhecer um pouco mais da Suno Consultoria, eu vou botar aqui um link para você conhecer. Você vai entender muito mais a respeito desse serviço, você vai ver o retorno que a gente tem conseguido entregar para os nossos clientes. Você vai ver também a experiência de diversos outros clientes. Então não deixe de clicar aqui e conferir mais a respeito da Suno Consultoria. Mais uma vez, obrigado e beijo grande.